O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Momento do Patrimônio recebe hoje novamente o coordenador da Memória Cultural da Secretaria da Cultura de Porto Alegre. Luiz Antônio Bolcato Custódio possui graduação em Arquitetura pela URGS, especialização em restauro de monumentos do Centro Histórico pelo Centro de Cooperação Técnica Internacional de Florença, Itália, mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela URGS, doutorado em História da Arte e Gestão Cultural do Mundo Hispânico pela Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, Espanha, entre outras atividades ligadas à arquitetura e ao patrimônio cultural. Foi diretor regional do IFAM, no Rio Grande do Sul, e diretor nacional de promoção do IFAM, em Brasília. Boa noite, Custódio. É um prazer te receber novamente aqui. O tema deste programa é a coordenação da memória cultural da Secretaria Municipal de Cultura. Tu poderia nos falar sobre as atividades da memória cultural? Bom, vamos lá. A coordenação da memória cultural, ela foi criada há uns 30 anos, quando foi criada a Secretaria da Cultura, e mais ou menos um pouco antes, um pouco depois, foram criadas algumas instituições que integram esta coordenação, que são o Museu de Porto Alegre, Joaquim Felizardo, o Arquivo Histórico de Porto Alegre, Moisés Velhinho, a equipe do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, a EPAC, e o Centro de Pesquisa Histórica. Essas instituições, cada uma delas tem uma localização. O Centro de Pesquisa Histórica, hoje bastante reduzido, trabalha junto à coordenação, mas o arquivo tem sua sede, o museu tem sua sede e a EPAC trabalha junto ao arquivo. Cada qual tem as suas funções, as suas possibilidades, oportunidades e problemas. Então isso faz parte do serviço público e se busca sempre alternativas para tanto. No ponto de vista da parte patrimônio cultural, o Porto Alegre tem, assim como tem o federal, o IFAM, e o estadual, o IFAI, uma legislação de bens culturais imóveis chamada tombamento, que é a legislação mais conhecida de todo mundo. Às vezes as pessoas não entendem o que quer dizer tombar. Tombar significa proteger. Essa palavra vem de uma tradição portuguesa que guardava os documentos principais no livro de tombo em Portugal, e se dizia popularmente que os livros estavam, os documentos estavam tombados. Essa palavra passou para o vocabulário português como bens protegidos eram tombados. O patrimônio português usa isso, e o patrimônio brasileiro assumiu a mesma palavra. Quando foi feito o projeto de patrimônio lá atrás, nos anos de 1930, por Carlos Drummond de Andrade, aí nós temos aí que veio essa palavra a ser usada. De lá para cá, então, aqui em Porto Alegre, nós temos uma lei de tombamento e também temos uma lei peculiar chamada Lei do Inventário, que estabelece bens considerados os principais dentro do inventário, que são categoria estruturação, que são os que devem manter suas características, e os outros bens chamados de compatibilização, que são aqueles que têm, segundo a Lei do Tombamento, que é uma outra lei, o papel de serem um entorno. Ou seja, eles não têm valor em si, mas eles devem ter uma volumetria adequada para acompanhar os outros. Eles podem ser demolidos, substituídos, etc., porque eles não são protegidos como unidades com valor cultural, mas como volumetria de acompanhamento. Às vezes as pessoas não entendem isso, mas esta é a intenção desta lei peculiar feita aqui em Porto Alegre, que tem mais no Brasil, em Pelotas, mais 1 ou 2 lugares. Não é uma lei que tem base em legislação federal como a do tombamento.
E nós temos também a Lei do Patrimônio Imaterial. A Lei do Patrimônio Imaterial, ela reflete a Lei Federal do Patrimônio Imaterial e ela se dá para os saberes, para os conhecimentos, para os lugares de atividades, para as celebrações, etc. Em Porto Alegre, essa lei existia e nós colocamos em operação. Ela determina uma figura de proteção chamada registro. O patrimônio imaterial não se tomba, a gente registra, porque ele não é que não possa ser demolido, ele pode acabar. Não é? Existe uma celebração, essa celebração pode acabar. Então se registra o processo cultural, não é, ao longo do tempo. Então nós temos aqui como protegidos pelo patrimônio imaterial a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a Feira do Livro, a OSPA, as lendas urbanas de Porto Alegre. Então nós temos aí um conjunto de bens que dizem respeito à história dessa cidade. E esse conjunto vai sendo ao longo do tempo enriquecido, não é? Tanto por solicitações internas quanto por solicitações externas. Perfeito. Custódio, que projetos de restauração estão em andamento, passando para o patrimônio material? Bom, no Brasil, existiu um grande projeto de apoio ao patrimônio material, um projeto no qual eu participei também lá no início, dentro do IFAM, que é o projeto Monumenta. Esse projeto Monumenta, em Porto Alegre, criou uma equipe de técnicos e um escritório específico para atender aos financiamentos do governo federal na área do patrimônio. Mais recentemente, ele foi trocada a estrutura e passou a se chamar PAC Cidades Históricas. E este PAC Cidades Históricas, ou Monumenta, foi responsável por grandes obras no centro de Porto Alegre, no centro histórico, na recuperação de imóveis privados por financiamento, na recuperação de espaços públicos como a Praça da Alfândega, como o Portão Central do Cais do Porto, como agora vai começar a obra na Praça da Matriz, está aprovada, autorizada, liberada para começar, e o monumento ao Júlio de Castilhos. Então, o Monumenta também, o PAC Cidades Históricas também está financiando a obra do mercado. Do ponto de vista daquilo que incendiou, a obra está pronta há quase um ano. O que não está pronto ainda são as exigências de prevenção ao incêndio, como novos reservatórios, como questões de novas acessibilidades por escadarias por dentro. Ou seja, enquanto que a obra do que incendiou, ela correu muito facilmente porque teve uma área interditada, essas outras obras vão ter que ocorrer dentro do mercado, ou seja, muito mais difícil de executar, não é? E considerando muito mais difíceis de fazer obras subterrâneas, porque ali antes era rio, não é? Então, esta parte, ao concluir isso, o Ministério Público e os bombeiros permitem que se abra outra etapa que está já concluída, pronta, impecável, e eu diria, não inflamável. Basicamente, tudo o que tinha de inflamável e que queimou foi substituído ou por metal, ou por alvenaria, ou por não sei o que. Só temos as ripas do telhado que são em metal. E a obra está, eu diria, tão impecável e duradoura que as calhas são em aço inox. Ou seja, uma calha em aço inox não degrada que nem as calhas em galvanizado, não é, que precisam de uma manutenção. Daqui para frente nós não vamos ter, naquela área nova, problemas de infiltração, problemas de decomposição, porque a durabilidade dos materiais foi prevista para evitar um novo incêndio naquela área. Custódio, recentemente a Prefeitura entregou vários monumentos restaurados em diversas áreas da cidade. Infelizmente, menos de um mês depois de já terem sido entregues, alguns deles já foram depredados, apesar de, inclusive, eu vi isso visualmente, já estarem acompanhados de informações sobre o seu significado para a história da cidade. Enfim, houve essa preocupação. No teu entendimento, o que isso representa e como se pode coibir essas práticas?
Bom, a Secretaria da Cultura assumiu os monumentos mais recentemente. Os monumentos eram responsabilidade da SMAN, Secretaria do Meio Ambiente. Há uns 3 anos houve uma decisão interna da Prefeitura de que deveria passar para a Cultura, porque a Cultura tinha técnicos da área do restauro, não é? E mais adequadamente poderiam dar andamento. Com recursos próprios se tomou algumas iniciativas e essas iniciativas vieram na linha de 1. Risco de desaparecimento. 2. Antiguidade e importância. Então nós tocamos nos monumentos mais importantes da cidade, vindo da sua história de trás para frente. O monumento ao Conde de Porto Alegre, as fontes do Rio Guaíba, que era o primeiro chafariz, foram transferidas já pela 3ª vez, e alguns outros monumentos do Parque Farroupilha, não esse programa de parceria, esse veio depois, não é? Aqui na frente da URGS nós tínhamos uma obra modernista completamente esfarelada, e que foi recuperada integralmente na frente da reitoria, porque ela tinha risco de desaparecimento. Então a gente atirou em 2 fontes, 2 linhas, a linha da importância histórica e artística e a linha risco de desaparecimento. Depois nós tivemos uma parceria muito importante com o Sinduscom, que recuperou primeiro 12 monumentos do Parque Farroupilha e depois recuperou mais 22, 23 monumentos. Nos 2 casos e em todos os outros nós tivemos presença de vandalismo. Vandalismo de diferentes naturezas. Vandalismo por roubo de parte para vender, que isso é vinculado à droga. Vandalismo por intolerância política, não é? Temos monumentos que representam momentos da história no passado e que tem alguém que é contra e vai lá e picha, ou quebra, ou depreda. E vandalismo puro, quebrar por quebrar, não é? Como esses monumentos em bronze, muitos deles não existiam mais, nós tivemos que contratar um artista que reinterpretasse os monumentos e os fizesse, não mais em bronze, mas resina com pó de bronze, ou seja, não tem valor comercial. Então esses, como não podiam ser vendidos, foram sumariamente quebrados, às vezes 2 vezes numa semana antes de entregar as obras. Tivemos algumas vitórias, como o traslado do Gaúcho Oriental, não é? Que foi para nós um grande trunfo, é uma obra muito importante na história, e agora a gente vai começar um outro trabalho que vai envolver a Universidade Federal, que é o do diagnóstico do laçador. O laçador, eu como técnico identifico que existe algum nível de necessidade de observação, tá? E a partir disso a gente convidou restaurador especializado, engenheiro metalúrgico especializado e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e vai se fazer uma atividade de análise e diagnóstico, considerando isso um curso de capacitação para pessoas. Então teremos um restaurador francês, teremos uma engenheira metalúrgica de Porto Alegre que trabalha e dá consultoria para a Unesco e para os monumentos parisienses, Virgínia Costa, e isto vai ocorrer neste ano de 2016 uma primeira abordagem e o curso no ano que vem. Então, isso são parcerias. Nós concluímos recentemente o Monumento aos Açorianos, uma obra que homenageia os fundadores dessa cidade. Ele estava bastante deteriorado nas suas bases, ou seja, as pernas das figuras ali representadas, pela umidade, pela ação de urina humana e animal. Isso gerou grandes destruições parciais do metal, não é? Ou seja, grandes lacunas, o que enfraqueceria enormemente a estrutura e colocaria em risco o objeto. Ou seja, o que se fez? Se substituiu todas as partes deterioradas usando a mesma técnica e o mesmo material. Ao mesmo tempo se fez um trabalho nas fundações e se fez drenagem, não é? E se colocou um piso não amigável de pisar perto das pernas para evitar que as pessoas transitem. E uma outra iniciativa foi a instalação nas proximidades de um cachorródromo.
Com isso, a gente desvia o fluxo, não é, dos animais para um outro setor, onde eles têm liberdade para circular e se expandir, e ali fica protegido. Mas também já tivemos em 2 semanas 2 eventos de pichação, o que é lamentável, apesar da existência de legislação que coíbe e hoje as pessoas levam isso muito a sério. Muitas vezes, quando se reclama do patrimônio, se reclama, está pichado. Às vezes a pichação não é o problema principal. Às vezes ela causa problemas. Às vezes ela causa problemas estéticos. Às vezes ela causa problemas estruturais. Por exemplo, esse aço chamado cortem, ele é um aço que cria uma pátina de ferrugem, que é o aço que é feito o monumento aos açorianos. Então, na medida que ele está pichado, essa tinta impede que ele se manifeste. Ele vai reagindo, no futuro ele deixa cair uma placa inteira. Então, a perda do material é maior pela obstrução, não é, desse respirar e desse procedimento. Nós vamos ter que encerrar essa conversa maravilhosa, né? Quantos elementos está nos trazendo. Nós vamos retomar, então, na próxima semana. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado a vocês. Momento do Patrimônio recebeu hoje novamente o coordenador da Memória Cultural da Secretaria da Cultura de Porto Alegre. Luiz Antônio Bolcato Custódio possui graduação em Arquitetura pela URGS, especialização em restauro de monumentos do Centro Histórico pelo Centro de Cooperação Técnica Internacional de Florença, Itália, mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela URGS, doutorado em História da Arte e Gestão Cultural do Mundo Hispânico pela Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, Espanha. Entre outras atividades ligadas à arquitetura e ao patrimônio cultural, foi diretor regional do IFAM, no Rio Grande do Sul, e diretor nacional de promoção do IFAM, em Brasília. Este programa é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da Universidade. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que tem como objetivo a restauração do seu conjunto edificado e a sua adaptação à acessibilidade universal. O SPH também desenvolve ações educativas para a sensibilização das comunidades interna e externa à universidade quanto à importância da preservação dos prédios históricos e para o fomento de discussões vinculadas à área do patrimônio cultural em geral. Para mais informações, acesse nossa página www.urgs.br/patrimônio histórico ou entre em contato conosco pelo e-mail patrimôniohistórico@urgs.br. Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações e edição de Luiz Fogassi. Mesa de áudio de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira às 20h30. Boa noite a todos e até lá!